Interpretação. Quando o almirantado confiou em Sarraide, cometeu um clássico erro militar, entregou a guerra nas mãos de um homem que era cuidadoso e metódico. Homens assim podem parecer calmos, até fortes, em tempos de paz, mas seu autocontrole muitas vezes esconde uma fraqueza. Eles pensam demais porque estão assustadíssimos com a possibilidade de cometer um erro e com o que isso significaria para eles e para suas carreiras. Isso só se revela quando são testados em batalha. De repente, eles não conseguem tomar uma decisão. Vêem problemas por toda a parte e derrota ao menor contratempo. Recuam não por paciência, mas por medo. Muitas vezes estes momentos de hesitação selam seu destino. Lord Nelson operava de acordo com o princípio oposto. Franzino, de constituição delicada, ele compensava sua fraqueza física com feroz determinação. Ele se obrigava a ser mais decidido do que qualquer um à sua volta. Assim que entrava em batalha, ele destravava seus impulsos agressivos. Quando outros senhores do mar se preocupavam com casualidades, vento, mudanças na formação do inimigo, ele se concentrava em seu plano. Antes da batalha, ninguém planejava estratégias ou estudava seus adversários mais meticulosamente. Esse conhecimento ajudava Nelson a sentir quando o inimigo estava prestes a cair. Mas uma vez iniciado o combate, hesitações e cuidados eram deixados de lado. A presença de espírito é uma espécie de contrapeso para a fraqueza mental, para nossa tendência de nos deixar levar pelas emoções e perder a perspectiva no calor da batalha. Nossa maior fraqueza é perder o ânimo, duvidar de nós mesmos, tornando-nos desnecessariamente cautelosos. Ter mais cautela não é do que precisamos, ela é só uma cortina para nosso medo do conflito e de cometer um erro. Precisamos é do dobro de resolução, uma intensificação de nossa confiança. Isso nos servirá de contrapeso. Nos momentos de tumulto e confusão, você deve se forçar a ser mais determinado. Convoque a energia agressiva de que você precisa para superar a cautela e a inércia. Qualquer erro que você cometer poderá retificar com ações ainda mais enérgicas. Guarde sua cautela para as horas de preparação, mas quando a luta começar, tire as dúvidas da cabeça. Ignora aqueles que se acovardam diante qualquer revés e pedem para recuar. Divirta-se no modo de ataque. O ímpeto o levará avante. Os sentidos causam uma impressão mais forte na mente do que o pensamento sistemático. Mesmo o homem que planejou a operação e agora a vê sendo executada pode muito bem perder a confiança em seu julgamento anterior. A guerra tem um jeito de mascarar o palco com um cenário cruelmente revestido de temíveis aparições. Uma vez esclarecido o cenário, e o horizonte desobstruído, os acontecimentos confirmarão suas convicções anteriores. Este é um dos grandes abismos entre planejar e executar. Carl von Clausewitz, da Guerra, de 1780 a 1831. A tática do Buda desapegado. Observar o diretor de cinema Alfred Hitchcock, de 1899 a 1980, trabalhando em um set de filmagem era quase sempre uma surpresa, e tanto para quem via isso pela primeira vez. A maioria dos cineastas é novelo de energia retesada, gritando com a equipe, vociferando ordens, mas Hitchcock ficava sentado na sua cadeira, às vezes cochilando, ou pelo menos com os olhos semicerrados. No set de Pacto Sinistro, produzido em 1951, o ator Farley Granger achou que o comportamento de Hitchcock significava que ele estava zangado ou aborrecido e lhe perguntou se alguma coisa estava errada.
Oh, Hitchcock respondeu sonolento, estou tão entediado. As queixas da equipe, as explosões de mau humor de um ator nada o perturbava, ele apenas dava um bocejo, mudava de posição na cadeira e ignorava o problema. Hitchcock não parecia estar nos dirigindo, disse a atriz Margaret Lockwood. Ele era um Buda sonolento, balançando a cabeça com um sorriso enigmático no rosto. Era difícil para os colegas de Hitchcock compreenderem como um homem fazendo um trabalho tão estressante podia permanecer tão calmo e desapegado. Alguns pensavam que era parte de seu caráter, que havia nele uma espécie de sangue frio. Outros achavam que era um recurso para chamar atenção, que ele estava fingindo. Poucos suspeitavam da verdade. Antes mesmo de começar a filmagem, Hitchcock teria se preparado para ela com tanta atenção aos detalhes que nada podia dar errado. Ele estava totalmente no controle, nenhuma atriz temperamental, nenhum diretor de arte em pânico, nenhum produtor metido poderia perturbá-lo ou interferir em seus planos. Com absoluta segurança no que havia montado, ele podia dar-se o luxo de se recostar na cadeira e pegar no sono. O processo de Hitchcock começava com um storyline, fosse o de um romance ou uma ideia sua. Como se tivesse um projetor na cabeça, ele começava a visualizar o filme. Em seguida, começava a se reunir com um escritor, que logo perceberia que seu trabalho era diferente de qualquer outro. Em vez de pegar a ideia incompleta de algum produtor e transformá-la em um roteiro de cinema, o escritor estava ali simplesmente para colocar no papel o sonho capturado na mente de Hitchcock. Ele ou ela acrescentaria carne e osso aos personagens e escreveriam, é claro, os diálogos, mas quase nada além disso. Quando Hitchcock se sentou com o escritor Samuel Taylor na primeira reunião para o roteiro do filme Um Corpo que Cai, 1958, suas descrições de várias cenas eram tão vívidas, tão intensas, que as experiências pareciam quase terem sido reais ou talvez algo com que ele havia sonhado. Esta totalidade de visão excluía o conflito criativo. Como Taylor logo observou, embora fosse o escritor do roteiro, ele continuaria sendo uma criação de Hitchcock. Uma vez terminado o roteiro, Hitchcock o transformaria em um elaborado plano de filmagem. Blocos, posições de câmera, iluminação e dimensões do set eram explicados em notas detalhadas. A maioria dos diretores se permite certa liberdade de ação, filmando cenas de vários ângulos, por exemplo, para dar ao editor opções para trabalhar mais tarde. Hitchcock, não, ele editava essencialmente o filme inteiro no plano de filmagem. Ele sabia exatamente o que queria e anotava. Se um produtor ou ator tentasse acrescentar ou mudar uma cena, Hitchcock se mostrava cordial, podia dar-se o luxo de fingir que estava escutando, mas por dentro não arredava pé. Nada era deixado ao acaso. Para a construção dos sets, bastante elaborados em um filme como Janela Indiscreta, Hitchcock apresentava ao diretor de produção cópias heliográficas precisas, plantas baixas, listas incrivelmente detalhadas de figurantes. Ele supervisionava todos os aspectos da construção dos sets. Era particularmente atento às roupas de suas atrizes principais, segundo Edith Head, figurinista de muitos filmes de Hitchcock, entre eles Diz que M para Matar, em 1954, havia uma razão para cada cor, cada estilo, e ele tinha certeza absoluta de tudo que decidia. Para uma cena ele viu Grace Kelly de verde claro, para outra, de chifão branco, em outra ainda, de dourado. Ele estava realmente realizando um sonho no estúdio.
Quando a atriz Kim Novak se recusou a usar um tailleur cinza em um corpo que cai, achando que ia ficar com uma aparência desbotada, Hitchcock lhe disse que queria que ela parecesse uma mulher misteriosa recém-saída da névoa de São Francisco. O que ela poderia dizer diante disso? Ela usou o tailleur. Os atores de Hitchcock estranhavam, mas gostavam de trabalhar com ele. Alguns dos melhores de Hollywood, Joseph Cotten, Grace Kelly, Cary Grant, Ingrid Bergman, diziam que ele era o diretor mais fácil de trabalhar, sua despreocupação era contagiante, e visto que seus filmes eram cuidadosamente encenados de modo a não dependerem da performance do ator em nenhuma cena em particular, eles podiam relaxar. Tudo funcionava como um relógio. Como James Stewart disse ao elenco de O Homem que Sabia Demais, 1956, estamos nas mãos de um especialista, aqui. Vocês podem confiar nele. É só fazer tudo o que ele manda e sai tudo bem. Enquanto Hitchcock sentava-se calmamente no set, parecendo cochilar, o elenco e a equipe podiam ver apenas a pequena parte que cada um representava. Não tinham ideia de como tudo se encaixaria na visão dele. Quando Taylor viu um corpo que cai pela primeira vez, foi como ver o sonho de outro homem. O filme reproduzia exatamente a visão que Hitchcock havia lhe expressado muitos meses antes. Interpretação. O primeiro filme que Hitchcock dirigiu foi The Pleasure Garden, um filme mudo que fez em 1925. A produção deu errado em todos os modos concebíveis. Hitchcock detestava o caos e a desordem, acontecimentos inesperados, membros da equipe em pânico e qualquer perda de controle o deixavam aflitíssimo. A partir daí, ele decidiu, trataria a produção de filmes como uma operação militar. Não daria a seus produtores, atores e equipe espaço para se meterem no que ele queria criar. Aprendeu sozinho todos os aspectos da produção cinematográfica, direção de arte, iluminação, as especificidades técnicas das câmaras e das lentes, edição, som. Ele dirigia todas as etapas da produção do filme. Não podia haver nenhuma sombra entre planejamento e execução. Estabelecer o controle com antecedência, como Hitchcock fazia, talvez não pareça presença de espírito, mas na verdade transporta essa qualidade a seu zênite. Significa entrar na batalha, no caso de Hitchcock, em uma filmagem, sentindo-se calmo e pronto. Contratempos podem acontecer, mas você terá de prevê-los e pensar nas alternativas e estará pronto para reagir. Sua mente jamais ficará perplexa se estiver assim preparada. Quando seus colegas o assediarem com dúvidas, perguntas ansiosas e ideias desgastadas, você pode concordar com um movimento de cabeça e fingir que está escutando, mas na realidade você os está ignorando. Você pensou antes deles. E seu jeito relaxado se mostrará contagiante para outras pessoas, ficando mais fácil dirigi-las. É fácil sentir-se assoberbado por tudo que se enfrenta na batalha, em que tantas pessoas lhe perguntam ou lhe dizem o que fazer. São tantas questões vitais fazendo pressão que você pode perder de vista seus objetivos e planos. De repente, você não consegue mais ver a floresta, em vez das árvores. Compreenda, presença de espírito é a capacidade de se desapegar de tudo isso, de ver o campo de batalha por inteiro, o quadro todo com clareza. Todos os grandes generais têm esta qualidade. E o que dá a você essa distância mental é a preparação, dominando os detalhes com antecedência. Deixe que as pessoas pensem que o seu desapego vem de alguma fonte misteriosa. Quanto menos elas o compreenderem, melhor. Pelo amor de Deus,
Controle-se e não veja as coisas de forma tão sombria. O primeiro passo atrás causa uma impressão ruim no exército, o segundo passo é perigoso e o terceiro torna-se fatal. Frederico, o Grande, 1712-86, Carta a um General. Chaves. Para a guerra,